Queridos, então nesse capítulo da apostila número 5, ele está falando um pouquinho sobre área de algumas figuras, né? Nós já trabalhamos a ideia de perímetro, né? Então, revisando aí, perímetro seria a soma dos lados, né? Daquela figura. A área, nós temos algumas fórmulas para usar quando se trata de área. E o volume também depende da figura, tem a fórmula também para usar, certo? Vamos falar primeiro agora sobre área. Então, quando eu falo de um retângulo, de uma área retangular, eu faria a área dela assim, base vezes altura. Quando eu falo de um quadrado, eu uso lado vezes lado, ou lado ao quadrado. A área de um triângulo qualquer, e ela está dizendo qualquer, porque ele pode ser isósceles, ele pode ser escaleno e ele pode ser equilátero. Qualquer um desses triângulos, como que eu faço a área dele? Eu pego base vezes altura, dividido por 2. Já no caso do trapézio, eu pego base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Já no caso do losango, eu tenho aqui diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, cada um desses que nós estamos vendo aqui, ele tem uma fórmula específica para encontrar a área. Agora, nós vamos para a parte de exercícios aqui juntos. Eu tenho aqui a atividade no livro 5, na página 27, tem um exercício que trabalha aqui sobre área. Inclusive, não fala só sobre área, fala sobre outros assuntos também e é muito bacana, tá, pessoal? Vamos aqui a uma explicaçãozinha básica de como fazer esses exercícios. Então, esse 45 aqui está falando de hectares. Para quem não sabe, no caso dos hectares, hectare seria a medida que você usaria, por exemplo, um quadrado, uma área quadrada, onde você tem os lados iguais a 100 metros, tá? Então, toda vez que eu falar de 1 hectare, é disso que eu estou falando, ok? Então, é a área de um quadrado que tem 100 metros de lado. Então, qual seria a área de 1 hectare? 100 vezes 100. Então, a área de 1 hectare, ela vale quanto? 100 vezes 100. Quanto que fica 100 vezes 100? Eu vou copiar o 1 e vou colocar 4 zeros na frente. Vamos ver que número que vai virar? 10.000. 10.000 metros quadrados. Então, 1 hectare vale 10.000 metros quadrados. Tá, isso aqui eu já sei. Agora, ele quer que você determine a área dessa chácara. Então, para determinar a área dessa chácara, você tem que dividir em partes que você conhece. Então, eu posso fazer dessa área daqui de cima um quadrado, onde os lados dele valem 400 metros, certo? Então, eu vou eliminar esse 1.000 aqui, tá? Porque eu já vou usar uma parte dele aqui, né? E essa área retangular aqui, que ela vale 600 metros aqui e na base 800 metros. Então, eu preciso achar a área 1, depois a área 2, somar as duas áreas e com o valor grande que eu vou encontrar da área total, eu vou dividir esse valor pelo tamanho do alqueire, que seria 10.000, certo? Então, seria basicamente assim que você encontraria a quantidade de hectares aqui, ó, certo? Agora, no caso da 46, o que eu tenho que fazer? Uma lata de fertilizante é o suficiente para uma área de 600 metros quadrados. Ah, então, peraí. Uma latinha do fertilizante, ela consegue cuidar de uma área de 600 metros. Tá. Agora, minha pergunta é, Jefferson vai usá-lo em um terreno retangular de 50 por 75. Então, ele tem um lugar para fertilizar que tem 50 metros de um lado e 75 do outro. Quantas latas de fertilizante ele vai usar, então? Primeiro, eu preciso achar a área. Como que eu acho a área de um retângulo? Multiplicando base vezes altura. Então, 50 vezes 75. Eu vou encontrar um valor de área, né? Um valor maior, né? Um número grande.
Aí eu vou pensar assim, se uma lata cuida de 600 metros quadrados, quantas latas eu vou precisar para esse tamanho dessa área aqui que eu encontrei? Vou multiplicar cruzado na regrinha de 3, né? Encontrando, então, o valor de X. O que significa o valor de X? Quantidade de latas de fertilizantes que eu vou precisar. Vamos fazer? Vou dar um tempinho para vocês. Então, vamos aqui fazer uma correção juntos do exercício 45 e 46, da página 27. Vamos lá, galera. Então, eu tenho aqui, vamos fazer leitura primeiro, vamos interpretar. 1 hectare é uma unidade agrária diária. Equivale à área de uma região quadrada cujo lado mede 100 metros, né? Então, é aquilo que nós já tínhamos raciocinado. Então, quer dizer que 1 hectare, ele vale uma ideia que nós até procuramos saber, que era 100 vezes 100, então a área dele seria 10.000 metros quadrados. Foi o que a gente encontrou ao fazer a continha do 100 vezes 100, né? Então, 10.000 metros quadrados. Tá. Determine a área em hectares da chácara representada abaixo. Então, primeiro eu vou aqui dividir entre um quadrado e um retângulo. Eu tenho aqui as minhas áreas, então, 1 e 2. Vou fazer primeiro o valor da área 1, depois o valor da área 2. No caso da área 1, seria, se tudo aqui é 1.000 menos 600, esse pedaço pequeno, então vale 400 metros. Então, eu faria a área 1, no caso da área 1, ficaria 400 vezes 400. Quanto que é 400 vezes 400? 4 vezes 4, 16. E agora eu acrescento os 4 zeros na frente. Então, vai lá. 1, 2, 3, 4. Que número que virou aqui? Virou 160.000 metros quadrados. Tá bom. Área 1. Vamos falar área 2 agora? Como que eu faço a área 2? Segue comigo no raciocínio. Então, não posso usar 1.000. Por quê? Porque dos 1.000 eu já tirei 400. Então, nesse caso aqui é 600 vezes 800. Você pode ignorar os zeros e faz pela tabuada. 6 vezes 8, 48. E agora eu vou acrescentar os 2 e 2 zeros, que seriam 4, então, né? Prontinho. Então, que número que virou? 480.000 metros quadrados. Agora que eu tenho área 1 e área 2, eu preciso somar essas duas quantidades para encontrar uma área total. Então, quando eu somo 160.000 com 480.000, vocês encontraram que valor, galera do bem? Quando vocês somaram? 160.000 com 480.000. Alguém? 640.000? Isso mesmo. Isso, é uma continha demais, né? Que vocês fizeram aí, somou, encontrou 640.000 metros quadrados. Agora que você encontrou a área total, pessoas, você precisa pegar a quantidade de alqueires, aliás, desculpa, hectares, a quantidade de hectares, alqueires nem se usa mais quase, né? Então, você vai pegar a quantidade de hectares e vai dividir pelo valor que você tem aqui. Então, aqui tem 4 zeros, né? Então, na hora que você pega e divide por 10.000, o que vai acontecer, ó? Você vai cortar os zeros, ó. 1, 2, 3, 4. Quanto que sobrou, então? Aqui, ó. 64 hectares. Quer dizer que essa fazenda tem 64 hectares. Então, recapitulando, você acha a área 1, acha a área 2, soma as duas áreas, encontrando a área total, e depois divide pelo valor dos hectares, para saber o tamanho da fazenda. Certo? Tá bom. Agora, vamos fazer a 46 juntos. Olha só o que ela fala para nós. Uma lata de fertilizante é suficiente para uma área de 600 metros quadrados. Ok. Então, quer dizer que uma lata
é suficiente para cuidar de uma região que tem 600 metros quadrados. Entendi. Então, você já sabe que vai ter que fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Regrinha de 3 é porque você tem 3 valores e um deles é o X que você não conhece, né? Então, nesse caso, Jefferson vai usá-lo em seu terreno retangular de 50 por 75 metros. Quantas latas ele vai precisar? Então, primeiro eu preciso achar o valor dessa área que eu tenho de 50 metros por 75. Então, quando você faz a continha dessa área aqui, você teria que fazer 50 por 75. Qual foi o número que vocês encontraram quando vocês multiplicaram 50 por 75, gente? 3.000? 750. Isso, 3.750 metros quadrados. É o tamanho da área que ele precisa fertilizar. Então, se uma lata cuida de 600 metros quadrados, quantas latas eu preciso para cuidar de 3.750? Vou multiplicar cruzado, então, 600 vezes x é igual a 3.750 vezes 10. Aliás, 10 não, me desculpa, vezes 1, né? Que aqui é a latinha do fertilizante aqui, não sei o que, não sei o que. Vou até escrever uma escritazinha aqui para vocês não confundirem igual eu fiz. Porque os números tá tão bonito que a lata de fertilizante está parecida mais com zero, com zero do que com uma lata de fertilizante. Então, vai lá. 600x é igual a 3.750 vezes 1. 3.750 vezes 1 dá 3.750. O 600 está multiplicando, eu vou passar ele para cá fazendo o quê? Dividindo. Então, na hora que eu passar ele para cá dividindo, o que, que vai acontecer? Vai ficar 3x é igual a 3.750 dividido por 600. Quando você fez essa continha, qual foi o número que você encontrou de x? X é igual a 6,75? 25. 6,25 litros. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que ele vai usar 6 latas completas e um pouco de outra lata. Então, ele vai ter que comprar 7, né? Tá bom? Então, seria basicamente isso. Ele vai usar 6 latas inteiras e um pouquinho da outra. Entendido, galera?